Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Andiara, tá? Então, a pedido de vocês, vou pedir desculpa, claro, né? Porque eu demorei muito para fazer esses vídeos para vocês, tá? Mas vamos lá, tá? Então, esse vai ser o livro que a gente vai fazer, tá? Que a gente vai trabalhar agora, tá? Esse é o termo 1, tá? Isso, pessoal, é para os EJAs, tá? Tá? É importante vocês saberem que eu sou professora EJA, tá? Então vamos lá, né? Sem mais demoras, afinal, né? A gente não pode perder mais tempo, tá? Então eu vi, né? Ou melhor, eu vejo nas provas que vocês fazem, vocês simplesmente deixarem em branco o quê? A equação do primeiro grau com a incógnita no x. Pessoal, é muito simples, tá? Então, por mais que eu já passei essa mesma aula para vocês no ao vivo, vou repeti-la aqui para sempre que você tiver alguma dúvida, você vir aqui no canal, acessar as aulas e fazer a prova de vocês, ó, de boa, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu preciso saber da minha equação de primeiro grau. Toda equação de primeiro grau, ou toda equação, a gente sempre vai ter esse sinal de igualdade, tá? Ela pode se igualar, né, aqui a qualquer valor. No caso, o meu, igual a zero, tá? Então, para a gente saber se essa minha equação, como é que a gente vai resolver essa minha equação, tá? É importante vocês, eu já deixei já bonitinho aqui, né, pra gente agilizar, mas eu vou explicar por que que eu montei dessa forma para vocês, tá? Então, note que meu sinal de igualdade eu separei entre antes e depois, tá? Por que eu separei? Porque é importante vocês saberem que antes do sinal de igual, eu tenho o meu primeiro membro da equação, tá? E depois do sinal de igualdade, eu tenho o quê? Meu segundo membro, tá? Da equação. Aqui eu fiz uma linha, tá? Essa linha é uma linha imaginária, tá? Mas não significa que lá no caderno de vocês também não possam fazer essa linha. Não vai alterar em nada, tá? É só para vocês se situarem, tá bom? Então vamos lá. Nessa minha equação, eu vou definir que do meu lado aqui direito, né? O antes da igualdade, eu vou falar sempre assim que fica mais fácil vocês fazerem sozinhos depois, tá? Isso qualquer equação, tá? Do meu primeiro membro, do lado do meu primeiro membro aqui, tá? Eu vou definir que eu vou deixar todas as letras, né? Todos os números com letras. E o meu número com letra é qual? É o meu 4x, beleza? Depois da igualdade, lá no meu segundo membro, lá na outra casinha, eu vou definir que eu vou deixar apenas os números sozinhos, solitários, tá? Então, vamos lá. Meu número solitário qual é, pessoal? Isso. Eu tenho 12, mas o meu 12 aqui, ele é um 12 positivo. Se eu vou tirar ele da casinha dele, do primeiro membro, e passar para o segundo membro, como é que ele vai ficar? Negativo. Ok, então vamos lá. E agora qual que falta? O zero. O zero não vai ser alterado, não existe mais nem menos zero, é simplesmente zero, né? Nada. Enfim, mais zero. Beleza? Olha como ficou mais fácil resolver essa equação agora. Dá pra gente resolver de cabeça, mas vamos pro passo a passo. Tá? Vou resolver essa, né? Eu devo R$ 12 e tenho zero no bolso, então eu vou continuar o quê? Devendo R$ 12, tá? Lembra que eu falei para vocês nas aulas anteriores que quando eu tenho um número com letra, isso significa que entre eles aqui, olha, existe uma multiplicação, tá? Isso sempre, pessoal, mas não significa que sempre a gente vai utilizar. Nesse caso, a gente vai utilizar para quê? Para saber que se meu número e letra que está no primeiro membro, ele está aqui multiplicando, e eu vou passar, eu definir que do segundo membro, ele vai só os números, e se aqui ele está multiplicando, qual
o inverso da multiplicação? Isso, é a divisão, tá? Então, se eu tiro 4 aqui, né, que tá multiplicando, eu desço ele pra cá, passo pro segundo membro, o quê? Multiplicando, certinho? Olha só como eu já meio que resolvi, tá? Por quê? Eu vou definir que o meu x é desse lado porque é uma letra, e aqui eu só vou dar o resultado dessa minha incógnita. Então, 12 dividido para 4 pessoas, ou seja, 12 maçãs dividido para 4 pessoas, quantas maçãs para cada pessoa, pessoal? Não ouvi? Isso aí, são 3 maçãs para cada pessoa. Ou significa que, né, vou colocar o meu sinalzinho aqui de menos, porque quando eu tenho um número negativo, o sinal, ele vai com o número para onde ele for. Então, o meu resultado também será negativo. Então, o meu resultado da minha incógnita aqui, dessa minha equação de primeiro grau, é menos 3 negativo, tá bom? Fechou? Faz assim, qualquer dúvida, vocês vão deixar aqui no comentário desse vídeo, que eu vou tentar responder para vocês, tá bom? Eu vi que vocês estão tendo muitas dúvidas, é assim mesmo que eu quero, tá? Porque quando a gente só aprende tendo dúvida, né? Porque aí, se eu já, por exemplo, se eu não aprendi nada, não vou ter dúvida nenhuma, né? Ou seja, normalmente eu falo assim, normalmente aquelas pessoas que não aprendeu nada, não tem o que ter dúvida, não costuma vir perguntar para a professora. Já aquelas pessoas que aprenderam, nem que for um pouquinho, ela vai ter dúvida em alguma coisa. E aí, né, que eu quero vocês aqui nesse comentário, tá? Aqui na descrição desse vídeo. Então, faz assim, se vocês não conseguiram entender essa forma que eu ensinei para vocês, que eu achei que foi didática, vocês falam que eu tento ensinar então de outra forma, tudo bem? Mas faz assim, curte aí o vídeo, tá? E deixa seu comentário, deixa a sua dúvida, beleza? Um grande beijo para vocês e eu vejo vocês na sala de aula fazendo prova. E eu não quero ver ninguém falando que não estudou não, tá? Porque tá acontecendo muito. Ah, professora, não tive tempo para estudar. Ah, professora, eu estudei, mas eu não entendi nada. Ué, então não estudou, né? E outro que eu sempre falo para vocês, né? Outra coisa. Vocês têm que se conhecerem, tá? Vocês têm que saberem qual é a melhor forma que faz vocês aprender algo. É lendo o livro? Tô lendo o livro e tô conseguindo fazer os exercícios dele? Beleza? Então você é mais para leitura. Mas não, tem aqueles que não tá lendo, não tá conseguindo resolver os exercícios. Aí nesse caso, o que eu peço? Para vocês acessarem as videoaulas, né? Eu indico várias videoaulas. Eu faço as aulas aqui para vocês falam que as outras videoaulas vocês não conseguem entender. Então, se em sala de aula vocês falam que conseguem compreender quando eu ensino para vocês, eu vou deixar isso registrado aqui nessa videoaula. Então, por favor, pessoal, acessem, tá? Tentam resolver os exercícios do livro e qualquer dúvida pode me chamar. Um grande beijo, viu? Tchau!